Boa noite. Rezaremos hoje em ação de graças pelo aniversário de Caroline Lima, 83 anos, do senhor Darcy Mota, pelo aniversário de Alice Silvestre, Ana Paula Kern, Gabriela Simil, Rafael Alves Leite, pelos 23 anos de matrimônio de Marcelo Marcos e Maria Aparecida, pela saúde de Edmar José, Jussara Ferreira, Mário Lúcio, e pelos falecidos, 7º dia de Maria Natividade Gonçalves, e pelas almas de Mônica Vieira, Rogério Alves, Antônio Viana. Proclamas: com favor de Deus, querem se casar no dia 27 de setembro, às 10h30, Larissa Luiz da Silva e John Oliveira Silva. 25º domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, a cada domingo do tempo comum, vamos aprofundando nosso conhecimento sobre Jesus Cristo, aquele que nos santifica. O Senhor nos preparou esse banquete pelas mesas da palavra e da Eucaristia. Mergulhemos na bondade e no amor gratuito do Senhor. Do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa celebração. Você que nos acompanha de casa, seja também acolhido no meio de nós. Reze conosco. No início desta Santa Missa, vamos fazer o nosso ato penitencial. Feche seus olhos, incline sua cabeça diante de Deus. Peçamos perdão a Ele pelas vezes que fomos omissos à sua palavra, pelas vezes que a inveja dominou o nosso coração. Quantas vezes não enxergamos os bens que Deus tem nos dado e olhamos para fora e invejamos aquilo que é do outro. Somos infelizes porque as pessoas têm coisas que não temos. Que o Senhor nos ajude a enxergar quantos dons, quantos talentos Ele tem nos dado, quantas bênçãos tem derramado sobre nós, sobre as nossas vidas, e que sejamos mais contentes com aquilo que temos. Por isso, com o coração arrependido, nos apresentemos diante de Deus, para que, renovados por Ele, possamos melhor celebrar esta Eucaristia.
a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Que nos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Para fazer de nós seu povo santo, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Cantemos o nosso hino de louvor. Coloque diante do altar do Senhor a sua intenção particular.
Você que está em casa, reze conosco. Rezamos ainda junto da família de Dona Maria da Natividade, que brilhe para ela a luz eterna, a luz que não se apaga. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. Leitura do livro do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, diz o Senhor, e vossos caminhos não são como meus caminhos, diz o Senhor. Meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Palavra do Senhor. Senhor está perto da pessoa que eu invoco. Senhor está perto da pessoa que eu invoco. Todos os dias haverei de bendizê-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto da pessoa que eu invoco. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. O Senhor está perto da pessoa que eu invoco. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que eu invoco, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor, mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vinde abrir o nosso coração, Senhor. Ó Senhor, abre o nosso coração. E então do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro.
Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estais com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, celebramos o 25º domingo do tempo comum, no mês da Bíblia, o mês de setembro, em que cada um de nós tem a possibilidade de redescobrir esse baú de tesouros que é a Sagrada Escritura. Cada um de nós vai aos poucos mergulhando, criando maior intimidade com a Palavra de Deus, a voz que nos orienta, nos conduz ao longo de nossa caminhada rumo ao céu. A moeda de prata que cada um de nós receberá no final de sua vida, a recompensa que vem de Deus. A liturgia da palavra desse 25º domingo do tempo comum nos traz uma parábola muito conhecida, a parábola do empregador bom, generoso, que teve a capacidade de se compadecer daqueles que não tinham sido contratados. Muitas vezes nós nos indignamos com essa parábola, não é verdade? Nos colocamos no lugar daqueles primeiros homens que foram contratados e tiveram que suportar o calor do dia e o cansaço. E cada um de nós sabe que a parábola nos conta uma história que até a nós parece muito injusta. Isso porque muitas vezes pensamos na parábola simplesmente pelo lado financeiro, o lado que muitas vezes está estabelecido no meio de nós, porque a nossa cultura capitalista não permite dar a ninguém se ele não faz por onde, se ele não conquistou aquilo que ele irá receber. O final da parábola de hoje nos diz claramente que no reino dos céus a lógica é diferente. A lógica de Deus é diferente da lógica de nós seres humanos. Quantas vezes somos egoístas, fechados em nós mesmos, não somos capazes de ajudar o nosso próximo, de sair de nós mesmos e partilhar de tudo aquilo que Deus nos concede. E para o povo cristão, a norma é diferente. Aquilo que você pode fazer para ajudar o próximo deve ser feito. Não há outra escolha. Porque muitas vezes a gente se coloca como esses primeiros contratados. E a boa notícia é que não somos os primeiros, somos os últimos. A parábola que acabamos de ouvir é a história da salvação. Deus que chamou na primeira hora os primeiros homens, por exemplo, Abel, Noé, às 9 horas da manhã, os profetas, o povo de Israel. Na plenitude do dia e, digamos assim, do tempo, chamou aqueles que seguiram Jesus. E nós somos os trabalhadores da última hora. Somos nós que estamos nesse lugar.
E aí muitas vezes a lógica se inverte quando sabemos disso, que somos nós os abençoados, que somos nós que recebemos a bondade de Deus por generosidade. E a moeda de prata nada mais é do que a salvação, que é igual a todos. Não importa a hora que chegarmos para trabalhar na vinha, todos somos muito bem-vindos, para que um dia pudermos ganhar essa salvação representada por essa moeda de prata. E cada vez mais virão pessoas que serão da última hora, e também essas pessoas poderão entrar nesse reino de Deus, porque se encontraram com Ele. E a gente pode se perguntar no seu íntimo, no nosso íntimo: mas então qual é o sentido, Padre, de nós servirmos a Deus todo esse tempo? Vamos deixar para a última hora? E a grande realidade passa pela segunda pergunta do Evangelho de hoje. Se aquele homem considerou a justiça de Deus, que é revestida de misericórdia, de bondade de Deus, como nós ouvimos na primeira leitura, se aquela justiça dele escandalizou o coração daquele homem, e muitas vezes escandaliza o nosso, muitas vezes é porque a gente olha com inveja dos bens que Deus derrama sobre tantas pessoas. Deus é sempre bom. E quantas vezes, como diziam os santos antigos, nós temos inveja espiritual. E aí eu volto à pergunta que eu fiz: qual é o sentido de seguirmos a Deus então desde já, desde sempre? E eu pergunto a você: será que nessa aliança, nessa experiência de Deus, você não consegue perceber o tanto de bem que Deus vai derramando sobre a sua vida? E aí a gente ganha uma nova significação para a vida, sabendo que a experiência de Cristo já vai aos poucos nos fazendo experimentar o céu na terra, vai aos poucos transformando aquilo que é precário, aquilo que é mesquinho, aquilo que não tem de fato presença de Deus, em lugar de encontro com Deus. E aí está a resposta: por que ser, no tempo de hoje, os trabalhadores da primeira hora? Porque a gente já experimenta aqui na terra as maravilhas do céu, já vamos recebendo essa moeda de prata, que na verdade é felicidade, ao ponto que nós nos encontramos com o Senhor Jesus. É a segunda leitura de hoje, a vida em Cristo. E cada vez que eu me encho dessa experiência, o meu viver passa a ser o viver de Cristo, e Deus está presente na minha vida, e tudo aquilo que eu sou vai sendo transformado, vai sendo ressignificado, e eu consigo experimentar já na terra as maravilhas do céu. A inveja muitas vezes fecha o nosso coração e não nos deixa perceber isso. Quantas vezes temos inveja da vida do outro e não percebemos o tanto que Deus também nos abençoa, e nos tornamos pessoas amargas, infelizes, cultivadores de discórdia, de maldade por onde passamos. Dante Alighieri, no seu livro Purgatório, diz que os invejosos, para purgarem seus pecados, terão seus olhos costurados com arame, com fio de ferro, porque não foram capazes de perceber todas as bondades de Deus, todos os bens que Ele derramou em suas vidas. Que isso não nos aconteça, e desde já percebamos o quanto Deus é bom, o quanto está perto de cada um de nós que o invocamos com fidelidade. Vamos rezar isso agora. Feche seus olhos mais uma vez, e num diálogo sincero com Deus, perceba, não seja invejoso. A inveja, do verbo invidere, do latim,
a incapacidade de ver. A incapacidade de ver os dons que Deus me dá. Derrama sobre mim. Que isso não nos aconteça. Que a nossa vida resplandeça sempre, porque enxergamos que Deus está presente nela. Tudo pode ser transformado por essa presença, e seremos aos poucos formados à estatura do Evangelho de Cristo, a ponto de Ele viver em nós, e o nosso viver ser o próprio Cristo, sermos alter Christus, outro Cristo no mundo. Que a nossa mesquinhez, que muitas vezes nos ronda, incapaz de partilhar o bem que temos, a incapacidade de ser solidário, não nos impeça de sermos parecidos com Deus, misericordiosos. Que a nossa justiça não seja legalidade, não seja legalismo, que afasta as pessoas, mas que a nossa comunidade, ao perceber alguém que não tem a estatura de Cristo, não feche as portas a ela, mas pelo contrário, que a justiça de Deus seja a nossa, a justiça revestida de misericórdia, que acolhe, abraça e dá dignidade a todos. Que o Senhor nos torne instrumentos dele, para que o mundo se transforme, para que a nossa comunidade cresça e se pareça com o próprio Cristo. Peçamos que Ele nos envie em missão para sermos embaixadores de Cristo, pela crisma que recebemos, pela palavra de Deus que penetra o nosso coração e por esta Eucaristia que celebramos. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Juntos cantemos. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,
na vida eterna. Amém. Diante do coração do Senhor, coloquemos as nossas orações e digamos juntos: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Dai ânimo e coragem à vossa igreja para anunciar a justiça do vosso reino a todas as pessoas, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Abre as portas da esperança e da dignidade para as pessoas desempregadas e as que estão no trabalho informal, para que sejam valorizadas e respeitadas, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Que a vossa palavra nos converta da justiça que o mundo coloca em nossas mentes, para que a compreensão da justiça do vosso coração, que é salvar e dignificar a todas as pessoas, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Faça ainda a sua prece particular. Com certeza você tem algum pedido para elevar a Deus nesse momento. Que Ele te ajude, te auxilie em suas necessidades. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Convide o Senhor para participar da sua vida, de suas necessidades. Rezemos ainda pelo fim da pandemia. Escutai, Senhor, com bondade, com generosidade, as preces que vos apresentamos por Jesus Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Vendaremos
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por suas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando toda a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Félix e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos, Maria, Natividade, Mônica, Rogério e Antônio, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Estenda sua mão em direção a Jesus e no final da doxologia cantemos juntos. Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e liberdade dos filhos de Deus, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos guia. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Cálice, que
Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar aos céus. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem se assentar por um instante. Amanhã, dia 21 de setembro,
Aliás, amanhã nós participaremos do curso do mês da Bíblia, do livro do Deuteronômio, e o nosso tema será: abre a tua mão ao teu irmão. Amanhã, às 19h30, pelas nossas redes sociais, juntamente com o Movimento Boa Nova, cada um de nós é convidado a meditar um pouco mais e aprofundar sobre a palavra de Deus. Então, amanhã, às 19h30, nós temos esse convite do Movimento Boa Nova, que sempre celebra conosco o mês da Bíblia. No próximo dia 21 de setembro, segunda-feira próxima, às 17 horas, na Avenida Engenheiro Roberto Lassance, próximo ao Banco do Brasil, a SEBS, o Movimento Boa Nova, o Conselho Diocesano de Cristãos Leigos e Leigas e Pastorais Sociais nos convidam para a celebração do Dia da Árvore. Então você é nosso convidado no próximo dia 21 às 17 horas a celebrar conosco. No próximo dia 27 de setembro, às 18 horas, aqui na nossa matriz nós celebraremos a festa de São Vicente de Paulo. Então, às 18 horas, no próximo dia 27, dia de São Vicente de Paulo, cada um de nós também é convidado a participar dessa festa, já que a comunidade é pequena, eles virão celebrar conosco aqui na matriz. O nosso gesto concreto para esse dia, nós traremos 1 quilo de alimento não perecível para se tornar um gesto concreto. Então, dia 27, às 18 horas, celebraremos São Vicente de Paulo aqui na matriz e traremos conosco 1 quilo de alimento não perecível. Vamos receber a bênção de Deus. Você que está em casa, receba também esta bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.